Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui nesta quinta-feira para gravar a mensagem do culto de quinta-feira. Estamos passando por essa situação excepcional, extrema, em função do coronavírus, e vamos aproveitar isso como uma oportunidade. Nunca antes havia ocorrido uma oportunidade tão grande de que as pessoas se voltassem para os seus lares, para as suas famílias, para o ambiente doméstico. Nos lembramos que o ano passado Deus nos dirigiu em uma palavra sobre a restauração dos altares pessoais, familiares e o altar da igreja. Então esse é o momento em que o altar da devoção familiar precisa estar de pé. Nesse dia nós vamos liberar uma mensagem sobre um mandamento de Deus essencial para ser obedecido em situações extremas como nós estamos vivendo. Uma situação que tem impactado a saúde mundial, a economia mundial. E nós precisamos estar atentos para ouvir o que Deus está querendo falar conosco. A palavra nos diz nos escritos proféticos que Deus nada faz sem antes avisar os seus servos. Ocorre, porém, que nos nossos dias os servos do Senhor, o povo do Senhor, tem estado tão ocupado, tão acelerado, que frequentemente torna-se incapaz de ouvir a voz do Senhor. Então, nesta manhã, vamos ter um momento de reflexão na palavra de Deus, e eu começo com Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Um versículo que mostra o povo de Israel numa situação extrema de dependência de Deus, onde mais do que nunca eles precisavam ouvir corretamente o que Deus tinha a dizer. Israel estava em pleno êxodo, fugindo dos egípcios em direção a Canaã. E eles estavam diante do Mar Vermelho. Os egípcios vinham atrás deles, haviam montanhas de um lado e de outro. Então era um momento de grande apreensão, de grande desespero. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Então a mensagem de Deus àquele povo aflito era: aquietai-vos. Eu penso que no momento em que estamos vivendo, é como se Deus estivesse nos dizendo o mesmo. Fiquem quietos e vejam o livramento que eu lhes darei. Isaías capítulo 30, versículo 7 diz que no estarem quietos estará a sua força. No mesmo capítulo, no versículo 15, porém, Deus diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança
estaria a vossa força, mas não a quisestes. Meus irmãos, este chamado de Deus ao silêncio, ao repouso, ao descanso da fé, requer uma resposta de obediência da nossa parte. Ouvir é uma arte, porém a obediência é uma ação que é fruto de uma decisão. Salmo 46, versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o momento de cultivarmos portas adentro em nossos lares, cultivarmos um novo patamar de devoção, de busca da face do Altíssimo, de entrarmos num novo nível de ouvir a Deus. Externamente, não há nada que possamos fazer, além das medidas higiênicas que nós podemos adotar, além das medidas de ficarmos reclusos em nossos lares. Externamente não há nada que possamos fazer senão confiar em Deus, em que Deus pode perfeitamente orquestrar todos os acontecimentos da nossa vida, como Ele pode fazê-lo nos acontecimentos da nossa nação e do próprio mundo. E devemos ficar atentos, porque aquilo que Deus faz visando estrategicamente um fim proveitoso. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é um mandamento de Deus para os seus filhos quando estão passando por situações extremas. É aquele momento em que não podemos avançar e não podemos recuar. Estamos cercados por situações adversas. Precisamos olhar para Deus. Nos lembrando Isaías que diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e além de mim não há outro. Portanto, a palavra do Senhor para o seu povo é: aquieta-te. Nestas horas, mais do que nunca, precisamos nos certificar de que estamos ouvindo a Deus corretamente, porque outras vozes se introduzirão, outras vozes vão requerer a nossa atenção. A voz da incredulidade, a voz do desespero, a voz da covardia, a voz da precipitação. Nós precisamos interceptá-las, recusá-las, e precisamos ouvir tão somente a voz do Espírito Santo. Até que, como no caso dos filhos de Israel, houve um momento em que Moisés lhes disse, Deus disse então a Moisés: diga ao povo que marche. Então há o momento de nos aquietarmos e de ouvirmos, e há o momento de nós agirmos. Gostaria de fazer uma comparação, de usar a música como uma figura dessa situação em que podemos nos encontrar. A música, ela tem pausas. E estas pausas
não contêm música, mas elas fazem parte da música. Elas entram na composição de uma música, na mensagem que uma música nos traz. Então há uma grande importância das pausas. E um bom músico, um bom pianista, por exemplo, saberá pausar a sua música nos momentos exatos. Então gostaria de usar essa comparação para dizer que na harmonia geral de nossa vida, nós precisamos de pausas. Assim como a natureza necessita também dos seus períodos invernais, nós precisamos também de certos momentos de pausa em nossa vida. Normalmente, nos nossos dias, a nossa vida é marcada por muita ação, pouca reflexão, pouca devoção a Deus. Esse é um momento oportuno para invertermos esta mega tendência mundial, visto que um simples vírus, uma diminuta criatura de Deus, de repente põe fim à aceleração de nossa vida. A nossa vida que tem sido culturalmente extremamente acelerada. Nós vivemos dias em que existem patologias, existem doenças surgindo que jamais foram vistas em outros períodos da história da raça humana, porque elas são fruto da aceleração. Essas tecnologias da informação aceleraram a nossa vida de uma maneira extrema. Então este é um momento para invertermos esta tendência em favor de uma audiência mais refinada da voz do Espírito Santo de Deus e de nossa devoção. Deus quer marcar o compasso de sua vida. Você está deixando que Ele faça este trabalho? Normalmente, nós somos muito trabalhosos nas mãos de Deus no que se refere ao abandono de velhos hábitos e da formação de novos hábitos. Esse é um momento que eu vejo oportuno para criarmos hábitos devocionais, para, dentro da intimidade dos nossos lares e de nosso quarto, praticarmos mais intensamente a presença de Deus, buscarmos mais intensamente a face de Deus. Vamos deixar que o Espírito Santo de Deus esteja marcando os compassos da nossa vida, e que a nossa vida, como uma metáfora de uma música, com melodia, com ritmo, com harmonia, que a nossa vida esteja sendo dirigida, que as circunstâncias da nossa vida estejam sendo orquestradas por Deus. E aqui quero deixar um princípio importante, um princípio que eu considero absoluto para a vida cristã. A devoção deve vir antes da ação, qualquer que seja o tipo de ação. Ela deve ser precedida pela devoção. Que seja a nossa vida como uma música que está sendo inspirada por Deus. Queria deixar também uma frase muito interessante e muito consoladora. E ela diz assim:
por mais negra que seja uma hora, ela só tem 60 minutos. Devemos estruturar os nossos planos, os nossos sonhos, para além do coronavírus, além desta epidemia. E, sobretudo, nos lembrar que a epidemia mais letal, mais devastadora, não é o coronavírus, é o pecado. E para esta epidemia existe o remédio de Deus, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, no qual nós encontramos o perdão para os nossos pecados, a reconciliação com o Pai, a paz e a reconciliação eterna. Com esta palavra de esperança e de ânimo, eu gostaria de abençoá-los neste momento. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que as pessoas más te armem ciladas. O Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres e para puxar-te para fora dos laços do inimigo. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando te agredirem. O Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. O Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.